Não devemos, portanto, viver de modo dissoluto e licencioso, como o filho pródigo, que o Evangelho menciona, e tampouco abusar da benevolência do nosso Pai. É preciso que façamos bom uso disso, sem nos tornarmos glutões. Não somos feitos para ser escravos da comida, mas sim seus mestres. Assim, nada é mais admirável que nos elevarmos a esse alimento celeste e divino, que jamais desgosta, e nos saciarmos com a contemplação das luzes da verdade. Pois o alimento de Cristo ensina-nos que é a caridade que devemos abraçar. Contudo, é vergonhoso e contrário à razão engordar como uma besta, preparando-se para a morte. Ter apenas pensamentos terrestres e o espírito sempre ocupado com a comida, fazendo depender toda a sua alegria de uma vida voluptuosa, procurando somente uma felicidade frívola e passageira, com os olhos voltados para os prazeres da gula, que proporcionam maior estima aos cozinheiros do que aos próprios agricultores. Não afirmo que não devemos ter nenhum cuidado com a alimentação. Eu condeno apenas o excesso e um mau hábito que poderá dar frutos funestos. É preciso, portanto, precaver-se contra a luxúria e as coisas supérfluas, contentando-se com pouco e com o que é estritamente necessário. Nota: a moderação no comer e a condenação da gula é um aspecto muito importante da literatura espiritual monástica do Ocidente e do Oriente. Destacamos o 14º degrau da Santa Escada de São João Clímaco, que se concentra na gula. Diz-nos: o príncipe dos demônios é Lúcifer, e o príncipe dos vícios é a gula, que os incentiva a todos. Fim da nota. Se um fiel convida-vos a comer em sua casa e queres ir, comei de tudo o que se dispõe diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Do mesmo modo, de tudo o que se vende na praça, comei sem perguntar nada. São esses os conselhos do apóstolo. Não somos obrigados a abster-nos da variedade dos alimentos, mas podemos comer de tudo. Porém, é preciso que não tenhamos pressa nem inquietude ao comer. Podemos comer de tudo o que nos é servido, indiferentemente, contanto que o façamos com reserva, que convém ao cristão, honrando aquele que nos convidou, falando-lhe de maneira modesta e edificante, sem nos deixar levar por conversas frívolas e cansativas. Devemos sempre olhar os alimentos refinados com indiferença e desprezá-los como coisas efêmeras. Abre aspas. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Fecha aspas. Confira Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 3. Em seguida, o apóstolo explica o motivo desse preceito. Abre aspas. O que come para o Senhor come, porque a Deus dá graças, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Fecha aspas. Confira Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. O alimento justo é uma ação de graças, ou aquele que dá a Deus ações de graças perpétuas não se abandona a prazeres ilícitos. E se formos persuadir alguém à virtude, é preciso dar bom exemplo, abstendo-nos de alimentos refinados, como Jesus Cristo, que é nosso modelo, o fez. Abre aspas. Se o que eu como escandaliza meu irmão, jamais comerei carne em toda a minha vida, para não escandalizar a meu irmão. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Uma abstinência leve pode ser a ocasião de salvação de um homem. Abre aspas. Porventura não temos nós direito de comer e de beber? Fecha aspas. E o apóstolo insiste, abre aspas, não sabemos que os ídolos não são nada no mundo e que não há outro Deus senão o único, de quem procederam todas as coisas, e nós nele. E só um Senhor Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem, e nós por ele. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, capítulo 9, versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Contudo, abre aspas, pela tua ciência perecerá o teu irmão fraco, pelo qual morreu Cristo. E deste modo, pecando contra os irmãos e ferindo a sua débil consciência, pecais contra o Cristo. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 e capítulo 8, versículos 11 a 12.
Eis o motivo pelo qual o apóstolo deseja que examinemos o caráter das gentes com as quais podemos comer. Ele nos previne de comer com aqueles que descreve como fornicadores, adúlteros e idólatras. Não deseja nem mesmo que falemos com eles, temendo a corrupção que esse contato pode acarretar, como se fosse, abre aspas, a mesa dos demônios, fecha aspas. Os pitagóricos afirmam que seria muito vantajoso para o homem se abster de comer do alimento ou de beber do vinho, pois isso é uma característica das bestas, e os vapores que deles saem enchem o espírito de trevas. Porém, aqueles que não desejam deles se abster não pecam, contanto que observem as leis da sobriedade e da temperança. Que sejam sempre os mestres de seus apetites, que não se entreguem à glutoneria, e que não comam com uma avidez devoradora. Abre aspas. Não queiras destruir a obra de Deus por causa da comida, fecha aspas. Confira Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 20. É uma marca dos nécios contemplar demasiados prazeres da boca, após ter provado das delícias do espírito. Mas muito mais extravagante é ter os olhos sempre sobre os pratos e que sua intemperança passeie junto daqueles que os servem. Não seria uma coisa ridícula vê-los e, sem sair de seus lugares, respirar os odores que as iguarias exalam, ter as mãos ao prato todo o tempo e comer de um modo indecente e ávido, como as pessoas que devoram aquilo que comem? Os que assim agem assemelham-se muito mais a servos e a cães do que aos homens. Eles se apressam tanto para se saciar com suas bochechas, que suas bochechas incham, dando-lhes uma aparência monstruosa. Ademais, o suor escorre por todos os lados, pois o excesso de comida os incha e atrapalha sua respiração. Eles comem com tanta precipitação e com uma avidez tão indecente que seu ventre parece um reservatório, como se fossem fazer provisões e não se alimentar. O excesso em qualquer matéria é censurável, mas o excesso de iguarias não se pode perdoar de nenhuma maneira. A glutoneria é um uso imoderado dos alimentos. De acordo com a etimologia grega, a gula, opsofagia, é a carência absoluta de moderação no uso de alimentos. A gulodice, laimargia, é um delírio da garganta. E a glutoneria, gastrimargia, é uma intemperança na alimentação, ou como indica seu nome, uma loucura do estômago, já que margos, louco, é sinônimo de ansioso. O apóstolo, falando àqueles que não observam as condutas corretas nas suas refeições, declara, abre aspas, porque se antecipa cada um a comer a sua ceia particular, e uns têm na verdade fome e outros estão muito fartos. Porventura não tem de vós as vossas casas para lá comerdes e beberdes? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que não têm? Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 21 e 22. Mas sua glutoneria e a avidez insaciável com a qual eles comem diante dos outros torna-os ridículos e desprezíveis. A conduta desses dois tipos de caráter é igualmente odiosa. Uns constrangem aqueles que não têm o que comer, ao passo que outros exibem sua intemperança diante daqueles que têm comida à vontade. O apóstolo faz conhecer a indignação que lhes inspiram essas gentes sem pudor, insaciáveis, as quais nem as maiores refeições conseguem satisfazer. Portanto, abre aspas, portanto, irmãos meus, quando vos ajuntardes a comer, esperai uns pelos outros. Se algum tem fome, que coma em casa, para que vós não vos ajunteis para o juízo. No tocante às demais coisas, eu as ordenarei quando for. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 33 e 34. É preciso, portanto, precaver contra a intemperança, e não agir de modo baixo ou servil. É preciso comer com bons modos e limpeza, tendo cuidado para não sujar as mãos ou a barba, e nem a cadeira na qual se está sentado. Que não comamos com uma avidez que altera os traços da face. Que levemos a mão ao prato com modéstia e a intervalos regulares. Que não elevemos a voz enquanto comemos ou com a boca cheia,
pois isso torna a voz desagradável e o discurso desarticulado, porque a língua, preferindo as iguarias, não pode fazer suas funções ordinárias. Não é preciso comer e beber de uma vez. Esta é uma marca da intemperança, isto é, misturar as duas coisas incompatíveis. Abre aspas. Logo, ou vós comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Não esqueçais jamais de ter diante dos olhos a frugalidade, e que esta seja como um escopo que desejais atingir. Parece-me que o Filho de Deus desejou recomendar essa virtude, quando abençoou os 5 pães e os 2 peixes, os quais ele repartiu entre seus discípulos, mostrando-nos, pelo seu exemplo, que não é preciso procurar alimentos refinados. O peixe que São Pedro pescou, segundo a ordem de seu mestre, é ainda um símbolo de frugalidade e pureza, um alimento divino e inimigo das paixões, e que nos convida, por aquele que sai da água, a provar a isca da justiça e a reprimir a avareza da luxúria. É encontrar a peça de ouro na boca do peixe. É combater a vanglória, pagar o tributo aos publicanos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não ignoramos que é possível dar outras explicações sobre esse tributo do qual fala o Evangelho, mas não é hora de falar disso, e é suficiente lembrar-vos de continuar a obra que vos foi imposta a conduzir, pelas doutrinas do Verbo, à fonte divina da graça.